AT&D 360 Live, esse termo que a gente escolheu para nomear essa nossa live, que é quinzenal, mas que ameaça ser até semanal, não é mesmo, Daniel Luzzi? Eu entendi que íamos tentar fazer uma semanal. Meu Deus, eu Tem acho tanto tema para discutir, tem tanta coisa para conversar. muito assunto e, ao mesmo tempo, pouco espaço para a gente conversar. Mas hoje a gente tem um assunto super especial para fazer. Eu e o Daniel, a gente vem animando essa discussão no LinkedIn já tem um tempo, né? Mas antes de começar a falar sobre isso, eu queria fazer os anúncios paroquiais, né? A gente tem alguns anúncios paroquiais. O primeiro desses anúncios paroquiais é sobre a Cognita. Nós temos o nosso perfil no LinkedIn. Você já segue o perfil no LinkedIn? Não segue? Procura a Cognita Learning Lab lá. Segue. A gente publica toda segunda-feira de manhã a nossa newsletter. A gente tem a nossa live aqui. A gente está publicando o tempo todo, não é, Daniel? Chega a ser um massacre de publicações. Mais de 5 por semana. É um volume monumental, né? E, além disso, eu também queria lembrar vocês que nós temos ainda vagas cobrando, né? Restantes, são as últimas, Incógnita T&D, no nosso curso, que é o AT&D Live. Eu vou botar para vocês aqui, para vocês verem. É o Cognita AT&D Live. Ele é um curso voltado para os nossos profissionais de educação corporativa, né? É um curso com 10 capítulos muito específicos que a gente criou, eu e o Daniel. A primeira turma começa agora no dia 16 de julho e a gente tem só 9 vagas sobrando, então a hora de fazer a sua inscrição é agora, certo? Então corre no perfil da Cognita. Anúncios paroquiais feitos. O Daniel fica até espantado assim, caramba, será que eu estou dividindo a tela com um desses profissionais de comunicação? Não, não, é apenas o sociólogo passando por isso. Você não fica espantado? Acho que você congela às vezes. Tá vendo? Congelei. Congelou. Mas agora Eu fico voltou? Como é que... espantado, você tem uma capacidade de comunicação espetacular. Eu realmente sou incapaz de fazer isso. Então, parabéns. A minha mãe dizia que é muita cara de pau, sabe? Tem que Muita ser, cara de senão pau. não se faz nada na vida, senão. Então, acho que Exato, uma pitada exato, de cara exato. de pau é sempre necessária, sabe? Não pode ser 2 pitadas, senão é muito. Bom, mas vamos ao que interessa. Primeiro, lembrar também a vocês que estão assistindo a gente ao vivo lá no LinkedIn, que vocês podem deixar comentários ao vivo, e a gente consegue acessar esses comentários aqui, trazer aqui para dentro da live e compartilhar com vocês ideias, compartilhar com vocês, responder perguntas. Então, se vocês tiverem comentários, perguntas, vai ser um prazer compartilhar ideias com vocês. Mas o assunto de hoje é sobre plataformas digitais. A gente elegeu esse tema das plataformas digitais. É algo que perambula, né, pelo universo corporativo há um tempo, a gente já vem agitando esse papo há um tempo. Eu ontem estive lá no CBTD 2025, que é organizado pela Associação Brasileira de Treinamento e Desenvolvimento, muitas plataformas por ali também. E a gente ficou pensando assim, eu fiquei pensando, puxa, tem LMS pra caramba, tem LXP pra caramba, né? Por aí tem os streamings da educação, os Netflix da educação, como gostam de dizer. TikToks. Os TikToks da educação, a TikTokização do, do processo de aprendizagem. Mas, assim, falando de plataforma digital, sabe, a gente estava conversando outro dia, né, Daniel, sobre uma coisa espantosa, que é o fato de que nem LMS, nem LXP são plataformas cujo design foi centrado na aprendizagem, né? Olha, a minha sensação é que não foi, realmente. Se você começa a avaliar lá pelos 90,
começando a surgir as primeiras plataformas de LMS. E eu acho que o foco sempre foi administrar o processo de aprendizagem. Sim. E não se focar tanto, digamos, na construção da aprendizagem. Até porque nesse momento era muito comum pensar que ensino era transmissão de informação, aprendizagem era prestar atenção para poder, abre aspas, aprender. E o foco do ensino era administrar, controlar, que todo mundo fizesse, controlar veicular as avaliações, veicular. Transmitir e controlar, se você quiser. É muito interessante. Eu me lembro dos primeiros LMS e me lembro de ter interagido com muitos desses primeiros LMS na época que eu era gestor de educação corporativa, né? E era interessantíssimo. Um dos LMS que eu herdei de um contrato quando eu cheguei no Grupo Boticário, por exemplo, ele era um sistema, era um LMS gringo, né? Ele era francês, esse LMS. E era uma loucura, porque você fazia... Olha como é que era o processo para você se matricular. Para fazer um curso pelo LMS, você entrava no LMS. Aí, já o processo de entrada no LMS já era assim, daquelas coisas que você vai ficando triste. Você vai ficando deprimido com o processo, de tão difícil que é. E se você resiste ao processo, você chega no curso escolhido e aí você tinha que se matricular. E aí, pasme, você fazia a sua matrícula e a sua matrícula ela era endereçada, a sua candidatura de matrícula, para um profissional da equipe de treinamento e desenvolvimento que iria avaliar a sua candidatura manualmente e dar o ok para você seguir em frente na sua candidatura. Olha, as coisas mudaram, foram se Graças a automatizando Deus. de alguma maneira, mas os LMS ainda estão vivos e saudáveis, tá bom? Pois é. Representando, de alguma forma, uma visão do que aprender e do que ensinar. Tá certo? Sim, porque, sem dúvida porque, nenhuma. Ao final das contas, a tecnologia se resume a isso, é um mediador entre um sujeito e um objeto de conhecimento. Agora, as pessoas estão erradas no seguinte sentido: o mediador, a tecnologia e até os métodos definem o que você vai aprender e como vai usar o que aprendeu. Exatamente. Me chama a atenção, sabe, Daniel, o fato de que o grande entrave dos LMS e porque eles foram ficando obsoletos às vistas do mercado, a ponto de perderem mercado para os LXP, é porque o LXP resolvia um problema que o LMS não conseguia ou não queria lidar, que é a experiência do usuário. Então, a leitura que eu faço é o LMS controle. O LXP veio para dizer assim, tá bom, você faz o controle muito bem, mas a experiência que eu tenho com você é péssima. Então, eu vou conseguir trazer a experiência para um outro patamar aqui. Eu acho que experiência... Não, Diga. por favor, termina. E essa experiência, né, ela melhorou muito com os LXP, não há a menor dúvida disso. Ela melhorou muito com o LXP, mas não necessariamente ela conseguiu sustentar, né, os artefatos, por exemplo, de controle, por diversos motivos, mas ainda assim é uma plataforma que não coloca a aprendizagem no centro necessariamente, né? Eu acho que as limitações começaram a surgir precisamente pela evasão, a tremenda evasão, o desengajamento, porque parece mentira, mas a gente convive, eu não sei, há mais de 20 anos com essa problemática, digamos assim, né? Engajamento, evasão alta, escassa participação e por aí vai. Acho que isso também teve a ver com o contexto, Gustavo, porque começou a chamada sociedade da experiência, né? Onde a experiência cada dia mais se tornou
o padrão de negócios. Né? As pessoas, afinal das contas, pagam pela experiência, não é isso que se fala? Não pelo café, mas pela experiência. Eu acredito que isso se tentou trazer para a educação de diversas maneiras, vamos falar assim. Sim, a gente poderia dizer da a gente poderia falar da tiktokização, mas a gente poderia falar da instagramatização da aprendizagem, de espaços instagramáveis. Coisas precisam ser instagramáveis. Não, mas olha, é uma coisa meio maluca, mas você pagar, você aluno pagar para fazer um curso pela experiência, eu não sei, quando eu entro num curso, o que eu quero é aprender. Sim, eu quero aprender seja, tendo uma experiência incrível. Meu foco principal é aprender. Meu foco principal é aprender. A experiência é boa, claro, vai ajudar a que eu aprenda. Se a experiência é boa, é claro, vai ajudar a que eu fique mais engajado, minha evasão seja menor, mas o foco não pode ser a experiência. Exatamente. Tem que ser a aprendizagem, porque senão eu estou vendendo uma experiência no bar da esquina, a galera vem pela experiência, o café é um horror. Quantas vezes você vai voltar? Você vai tirar uma foto linda do café. O café é maravilhoso, tem carinha, sabe? Tem carinha em cima. Sim, vem um desenho bonitinho. Eu recebo um WhatsApp. Vem cá, você que está na esquina, vem cá, toma um café. Exato. A experiência é maravilhosa, mas tem um pequeno detalhe. Tem um pequeno detalhe. É como detalhe... foto e vídeo não tem cheiro, né? E nem sabor. Então é um pouco isso, né? Olha, a Luana trouxe aqui um comentário, né? Temos visto a experiência como fim, não como caminho. É isso mesmo, Luana. Assim, a gente fica, a gente está vendo essa mesma coisa, sabe? A gente viu o LMS colocando controle no centro, a gente tem visto os LXP colocando a experiência no centro. E é certo que vocês podem estar se perguntando, tá, mas então tem um outro caminho, tem um outro tipo de plataforma, e é engraçado, Daniel, andando pelos corredores ontem, um evento, né, um evento gigantesco, mais de 8 mil pessoas vão passar pelos corredores do CBTD esse ano. E aí encontrei uma velha amiga minha, e ela falou, como é que tá? O que você está fazendo? Onde você está? O que tem de legal? E aí, conversando, comecei a falar da nossa plataforma. E ela falou, é um LMS? Eu falei, não. Ah, então é o LXP. Eu falei, também não. É uma outra coisa. É uma outra coisa. Bom, então, a gente trouxe essa live para falar dessa outra coisa, né? A gente já está passando muito tempo e não falamos de nada. Mas... vamos falar dessas... Vamos falar. Acredito eu que há uma série de maus entendidos, tá bom? Então, um deles me dá a impressão a mim que tem a ver com que o desengajamento eu vou resolvê-lo com UX, com, abre aspas, uma melhor experiência de navegação. Desculpa. E agora vamos diferenciar o que é uma experiência de navegação do que é uma experiência educacional. Que no meu entendimento são duas coisas que podem estar juntas ou não. Tá bom? Muitas vezes as plataformas de LXP são plataformas com uma grande experiência de navegação. Então, mas não necessariamente uma grande experiência de aprendizagem. Eu vi aos outros dias várias pessoas, né, compartilhando essa imagem design instrucional com UX, virou Learning Experience. Não, cara, peraí. Aí sim. É tipo chocolate, leite. É a perfeição. Então, o que uno permanentemente observa é uma falta, eu diria, de foco em relação ao que nós queremos, que é importante e que realmente promove a aprendizagem das pessoas. Tá certo? Sim. Eu escrevi há outros dias um post onde falava que um propósito você não pode anulá-lo com um vídeo bonito.
Sem O vídeo dúvida. bonito vai atrair a pessoa por um instante. Um vídeo bonito é bonito. Ok. Quando eu foco 47 segundos, 47 segundos de foco, são 47 segundos. Então, eu posso ter um primeiro impacto com um vídeo bonito. Agora, se eu não tenho um propósito, eu não vou manter essa bola no ar. Exato. Exato. E que Não tem significa como. ter um propósito? Você pode me perguntar. Puxa, cara, vamos começar pelo princípio. Esse curso, essa experiência, é significativo para as pessoas? A pessoa Exato. consegue se enxergar nela? A pessoa consegue enxergar que isso que está sendo discutido ali impacta na sua vida, melhora a sua vida ou não? É um grande ponto, olha. Tem um outro ponto aqui, o João de Paulo Ribeiro Neto trouxe essa. O que é aprendizagem, afinal? Isso é uma live à parte, né? Isso é uma É uma live à parte. live à parte. É uma É uma live à live à parte. parte. Mas é uma Mas é um pergunta processo ótima, João. cognitivo. Não, mas é uma pergunta ótima, João, porque eu ontem publiquei um postzinho também falando sobre isso, né? Olha, tem muito conhecimento no mundo, mas não é melhor, mas não, você não aprende mais por ter mais conteúdo, tá bom? Sim. E É uma então questão tá, de vamos lá. quantidade. Então tá, eu me libertei, eu não posso saber tudo. Graças a Deus, né? Agora eu não tenho que mentir para ninguém, não tenho que enrolar. Eu posso falar, olha, sabe o que? Eu não sei. Sim. Eu vou correr atrás, eu vou tentar aprender e tal. Agora, se há muito conhecimento no mundo, se eu não tenho tempo, se não tenho muito foco, se eu estou correndo todo dia, não será que menos e mais? Pois é. Pois é. Pergunta, é uma pergunta. Tá? É uma Não ótima será que pergunta. menos e mais? Não será que eu deva desenvolver? Vamos imaginar que eu sou um designer instrucional. Eu não sou, mas vamos imaginar que eu seja. Eu sou um educador, uma pequena diferença. Vamos imaginar que eu seja um designer instrucional. Então, como isso me impacta? Bom, meu amigo, se você não conseguir identificar o gap da pessoa com precisão, tá bom? Você pode atirar milhões de conteúdos e não acertar nenhum no Exato. branco. É um pouco que o João acabou de falar aqui. A gente tem muito conhecimento, muita informação espalhada, mas pouca aprendizagem. Porque a aprendizagem ela pede uma precisão, né? Ela pede esquema, ela pede Olha, antecipação. eu não sei, a aprendizagem é uma capacidade natural do ser humano. Ela vem gravada nos É uma nossos capacidade de genes. sobrevivência, né? É algo inato da gente, é verdade. Nós aprendemos o tempo todo, em todo lugar, é verdade. Por isso que existe, desde sempre, educação formal, não formal e informal, que é o que Uhum. hoje as pessoas dão em chamar, tem outros nomes, digamos assim, né? Mas Tem nomes que a gente conhece. a educação É informal melhor não falar. sempre existiu. Desculpa, isso não é um Sim. invento de ninguém. Sempre Não, existiu a não, educação não é, informal. não é. Agora, nós não fomos educados para aprender em nenhuma delas, para ser honesto. Exato, exato. Os alunos vão e se sentam na universidade, escutam o professor e acham que, por osmose, eles vão aprender. E a mesma coisa acontece diante de uma plataforma digital, né, como um LMS ou um LXP. Você para em frente a um vídeo, assiste o vídeo e fala: opa, será? Bom, Né? então, vamos. Vamos contar para eles o que a gente vê. Então, a gente ficou pensando, né, e esse é um processo de muito tempo de reflexão e de criação, né, para centralizar, né, centralizar uma plataforma digital na aprendizagem, né? Então a gente cunhou esse conceito
né, Daniel, do Learning Action Platform, né? Então, ela é uma plataforma de ação de aprendizagem, em que o aprendiz ele precisa fazer ações, ele precisa agir em nome da sua própria aprendizagem, né? Uma LAP, né? Uma LAP. E a gente quer mostrar muito como funciona essa LAP, que a gente chama aqui na Cognita de Cognitron. Mas antes tem um comentário do João para a gente tratar. Olha, o João fala, ao mesmo tempo, um discurso crescente de que não é necessário aprender, mas gerenciar um certo acesso ao conhecimento. Gerenciar acesso ao conhecimento, gerenciar o fluxo das informações decorrente da profusão e disseminação de tecnologias digitais. Eu acho que uma coisa é gerenciar informação e conhecimento, a outra coisa literalmente, é o que você faz com essas coisas, né? Acumular conhecimento, acumular informação não é aprender, é um acúmulo de repertório, meramente. Aprender é uma outra coisa, né? Então é fato, eu acho que a gente deveria gerenciar as informações que a gente acolhe, até porque a gente não consegue acolher tudo, como o Daniel trouxe. Mas, sem dúvida nenhuma, isso não significa aprender, né? O risco que a gente está correndo no mercado, né, e na sociedade é as pessoas confundirem isso com aprendizagem. É que eu acho que o mundo muda muito. E se você compara o século XX com o século XXI, vai ver uma tremenda diferença do posicionamento da educação na sociedade e no mercado de trabalho também. Antes você conseguia aprender tudo o que existia sobre uma área de conhecimento, hoje já isso não é possível mais. Uhum. Antes você tinha menos ruído e uma lembrança um pouco maior. Hoje o ruído tão furioso que realmente é muito mais difícil se lembrar das coisas. Isso é a base, né? As pessoas fazem um curso, amanhã esqueceram 60%, 70%, na próxima semana se esqueceu mais ainda, dentro de um mês você não se lembra o nome do título. Olha o que eu estou te falando, do título do curso. Mas você tem um certificado. Tá bom? Então, aí que está a questão. Se nós temos uma capacidade menor, digamos assim, de lembrança, porque ela nos exige mais tempo, que nós não dedicamos, aqui que está a questão. Educação demanda tempo. Tempo para você parar. Eu também escrevi uma vez algo que chamava play e pause. Manter o play apertado não significa que você está aprendendo nada. Se você não pausa, pensa, relaciona esse conhecimento com o que você já sabia, enfim. E esse processo, esse atrito, esse exercício entre a nova informação e seus esquemas de conhecimento são o que, de alguma maneira, te possibilitam você se transformar. Sim. Porque é disso que estamos falando. Se a educação não me transforma, não me transforma como pessoa, como profissional, como empresário. Não me habilita. Então, eu estou fazendo o quê? Você acha que a informação que eu incorporei, eu vou disparar e aplicar automaticamente? Não existe isso. São ilusões ou pesadelos das pessoas. Por isso que uno fala que realmente a educação corporativa tem como foco, fazer coisas. Não simplesmente saber das coisas, conversar das coisas, mas você poder fazer coisas. Fazer melhor, fazer coisas diferentes, mas, em definitiva, desde Habermas, a gente está falando do interesse constitutivo do conhecimento de um adulto. Esse cara não aprende por aprender. Ele tem um interesse por trás, ele quer algo, ele quer conseguir algo na vida. Não sei, entendeu? Sim. E eu acho que isso é muito importante como contexto, né, para essa plataforma que a gente vai mostrar. Eu queria te convidar para você trazer compartilhar a tela
enquanto você está aí fazendo os preparativos para esse compartilhamento, de trazer essa ideia para vocês, que a plataforma que a gente vai mostrar para vocês, ela é uma junção, né? Ela é uma junção de uma visão ancorada nas ciências educacionais, ancorada na neurodidática, e, ao mesmo tempo, ela combina uma tecnologia de ponta em relação ao banco de dados, além da inteligência artificial embarcada, né? Eu vou subir a apresentação aqui no palco, tá bom, Daniel? Para a gente olhar para ela. Tá bom. Conta para a gente. Então... Oi? Pode contar então, para a assim, gente. Tá. É que tem um delay. Às vezes você fala... sim. Então, assim, pessoal, a gente, claro, está muito preocupado com o desengajamento, está muito preocupado com a evasão, mas também está muito preocupado com a pouca capacidade de aprender, a baixíssima aplicabilidade do que uno aprende e do acelerado esquecimento. Porque, afinal das contas, nós estamos bombardeando com informação uma pessoa que tem uma largura de banda muito pequena para processar informações. E isto também é algo que cada vez mais se pesquisa, né? E se entende que nós não conseguimos ser multitarefa, não conseguimos fazer 300 coisas juntas. É uma ilusão que termina sendo uma armadilha e que as pessoas terminam pagando por esse erro, de alguma maneira, né? Quando nós... Verdade. Speedwatch. O que é o Speedwatch? Que tanto a gente vê por aí. Poxa, Tem visto, né? Se eu falo para as pessoas que o foco principal é o conteúdo, quem aprende pode chegar a imaginar, poxa, se eu acelero, eu ganho tempo. Eu ganho tempo. A informação vai entrar mais rápido. Cara. Então, começam com 1x, aí daqui a pouco o cara acelera 2x. Daqui a um tempo ele vai a uma aula presencial e fala para o amigo, poxa, como eu queria acelerar esse professor. Porque não aguento o ritmo dele tão devagar, sabe? E como isso, se fosse pouco, agora colocam 2 telas com 2 narrativas simultâneas, porque é pouco uma. Sim. Então, gente, é incrível, olha, é incrível. É engraçado, né? Porque a atenção é a commodity mais disputada do mundo e a gente pega a atenção das pessoas e fatia ela num broadcasting, por exemplo, numa transmissão, e faz perder o fio da meada, sem dúvida nenhuma. Então, nós pensando nesta problemática, começamos a desenvolver primeiro uma aproximação metodológica. Essa aproximação metodológica, nós começamos a construir a partir da aprendizagem visual. Então, falamos aprendizagem visual com foco na ação em uma jornada inteligente. Perdão. Aprendizagem visual por quê? Bom, o pensamento visual cada dia é mais utilizado para processar grandes volumes de informação. O pensamento visual é cada dia mais utilizado para poder ver a conexão entre as coisas. Quanto mais conectados estão os objetos de conhecimento entre si, maior aderência, maior compreensão. Aprendizagem visual, porque também nas neurociências nós começamos a perceber que armazenamos informação no nosso cérebro em formato de esquemas de conhecimento. E que esses esquemas vão se transformando à medida que você vai trabalhando novas informações. Então, a aprendizagem visual simplifica a complexidade e facilita o aprender. Com foco na ação, como é que é? por quê? Eu ia te perguntar isso, como é que é o foco na ação? Com foco na ação, por quê? Porque realmente nós fizemos uma inversão didática, tiramos o conhecimento da frente e colocamos os desafios da vida real. A informação serve para eu interpretar o mundo, a informação serve para eu poder aprender a tomar uma melhor decisão, mas meu foco não é a informação, pelo amor de Deus, meu foco é resolver
os problemas que o mundo me apresenta, os desafios que o mundo me apresenta. Então, você e eu, isso que sabe, para a galera que não sabe ainda, estamos trabalhando em um simulador de pensamento crítico, por exemplo. E você me disse, mas o que é isso? Bom, cara, uma coisa é eu aprender, fazer um curso, olha, pensamento crítico é 2 pontos, blá, blá, blá. Tem tantos modelos de pensamento crítico, e veja um exemplo de pensamento, e você nunca exercita isso. Então, no nosso entendimento, é a ação que realmente possibilita que a pessoa se engaje, ela veja um conteúdo significativo, ela dedique seu tempo para poder realmente conseguir algo na sua vida, cara, porque ninguém tem tempo. E se você É isso, é investe por esse isso que a gente tempo... chama de... É por isso que a gente chama de Learning Action Platform, né? Uma plataforma que está ancorada na ação de aprendizagem. Né? É isso aí. Não adianta você simplesmente assistir o conteúdo ou saber falar sobre o conteúdo. Então, nosso foco é a ação. E numa jornada inteligente, por quê, gente? Sim, claro, tem inteligência artificial. Sim, claro, tem tutor digital. Sim, claro, temos inteligência nos relatórios para o gestor e tal. Mas a verdadeira inteligência do processo, no meu humilde entendimento, tem mais a ver com a capacidade do aluno de tomar decisões. Tá? É isso. Então, quando a mim me falam de personalização ou hiperpersonalização, que agora a McKinsey está promovendo, que eu acho um horror dos infernos, desculpa. Não se alcançou nem a personalizaçãozinha. Quanto mais Não, é a que a personalização... hiperpersonalização é uma bolha dentro da bolha, sabe, Gustavo? Cara, que o que estamos falando? Às vezes eu sinto, não sei, né, que a gente não sabe do que está falando. Então, é o report da lacração. Quando um algoritmo, como Netflix, identifica o que eu gosto e começa a me bombardear com o que eu gosto, de alguma maneira eu deixo de ver as outras alternativas. Quando eu deixo de ver as outras alternativas, o único reforço são os viéses cognitivos que eu tenho. Pelo amor de Deus, isso não é bom. O dissenso, a possibilidade de você escolher, ver outras possibilidades, é fundamental na educação. Sim. Hoje eu sinto que a gente é o presunto do sanduíche. Por um lado, vem os malucos com inteligência artificial que faz cursos. Olha, você não precisa mais ninguém. Não precisa um design institucional, não precisa uma universidade corporativa. É doido. Sabe o que é doido? Você tem as pessoas com inteligências artificiais que fazem cursos e inteligências artificiais para consumir os cursos que foram feitos para as pessoas, mas as pessoas criaram inteligências artificiais para consumirem esses cursos. Ou seja, é a inteligência artificial criando curso para ela mesma. Olha, não faz piada com isso, porque eu já escutei alguém perguntando se a inteligência artificial não podia aprender por ele. Tá? Será que a inteligência artificial não pode aprender por mim? Bom, amigo, então aí entra no terreno da subjetividade artificial que tanto falamos, Sim. onde a inteligência artificial começa a ser um sujeito, né, que vive pela gente, de alguma maneira. Tá bom? Sim. Mas vamos lá. Senão... Então, quando nós falamos de aprendizagem visual, falamos disto, pessoal. Falamos de navegadores visuais, onde você pode ir construindo diferentes tipos de esquemas de conhecimento e você pode ir navegando por eles. Isto é super importante por N coisas. O Gustavo sempre gosta de falar de... Sim. Antecipação. De ser um organizador prévio. Isso. De organizador prévio que, de alguma maneira, ativa nossas ideias anteriores sobre o tema no nosso cérebro, sem ativar essas ideias, antes de bombardear informação, não há comunicação entre o que eu sabia e o novo, não há aderência e a coisa vai embora. Sim, sem dúvida. Mas eu fico pensando, as pessoas devem estar loucas para ver a plataforma, viu? Eu acho que a gente tem que... Ai, cara,
Tá bom. A gente mostra, vamos Você quer que eu pule? Não pula não. Vamos Porque a aprendizagem gente visual. fez uma introdução muito longa, eu acho. Devíamos ter feito dois encontros. Era importante. Não, super. Não, sem pensar. Então, bom, aprendizagem visual. Com foco na ação, por quê? Porque, como eu comentei, para nós o foco principal da educação não é a informação transmitida. Para nós o foco principal da educação profissionalizante, devo aclarar, é resolver problemas da nossa vida cotidiana, profissional, seja de curto prazo para eu poder refinar técnicas, processos, de meio prazo para eu construir novas habilidades, ou de longo prazo para eu chegar a mudar meu mindset. É isso. Então, aí as pessoas falam, olha, não, porque as pessoas têm que ser autônomas. As pessoas que têm que tomar decisões. São as pessoas que Mas elas decidem. nunca são treinadas para isso, né? Elas não são treinadas para isso. Elas nunca foram educadas nem no processo educacional tradicional para isso, né? Então, não é tão simples assim você tomar consciência e você se autorregular. Minha gente, isso é um processo de meio longo prazo, desculpa. Não há nenhuma Não dá experiência de não tem 15 corta-caminho. minutos, 1 hora, 8 horas que você vai fazer, que vai mudar a forma como você é, pelo amor de Deus. Se fosse assim, era fácil, né? Olha, é como se alguém te oferece comprar um carro super caro por R$ 5. Eu sei que tem gente que compra. Desconfio. Mas desconfia, pelo amor, tá? Desconfio. Então, bom, nós colocamos... E uma jornada inteligente? Já? Que Você vai tem pular? isso? Calma. Não, Já estou chegando lá. Estou curioso, eu estou trazendo as perguntas que eu acho que devem estar na cabeça das pessoas. Estou chegando lá. Então, nós construímos jornadas educacionais em função de desafios. Isso nos permite ser significativos para a vida das pessoas. Isso nos permite engajar, porque a pessoa sente que isso vai ajudar ela. Isso nos permite também poder ter uma transição melhor com a prática. Tá bom? Pílulas de conhecimento. Você explora para poder compreender seus desafios. Tomada de decisão, importantíssimo. Precisamos aprender a agir. Exato. Agir não é sim ou não. E aqui há uma mudança também epistemológica no mundo, gente. Não é mais o mundo ou. Não é mais isto ou aquilo. Este é um mundo de gestão de polaridades. Sim. Se vocês se interessam, podemos fazer um encontro só disso. Podemos fazer um encontro só disso. A gente poderia falar até sobre a polaridade dos séculos, né? É muito engraçado isso. Você pega, por exemplo, tem um livro do Dostoiévski que fala muito sobre isso, A Memória do Subsolo. É a história de um cara de 40 anos que viveu a maior parte da vida dele no século XIX e passou para o século XX. E ele fala assim, o século XIX era o século do pensar. O século XX é o século do fazer. A gente está no século XXI, minha gente. É fazer e pensar. É pensar e fazer. É fazer e pensar, pensar e fazer. É fazer e pensar, é pensar e fazer. É ir, não é ou. Mas, enfim, vamos em frente. Não, é muito interessante. É muito interessante porque nós temos que entender que o mundo muda, os anos cambiam, mas as transformações são profundas. Tá? Sim. Se você vê as transformações na epistemologia do conhecimento do século XIX, XX e XXI, você vai ficar surpreso. Sim. E eu vou me permitir de novo falar que vivimos no século XXI, na administração de inteligência artificial, em uma cultura do século XX, com uma mindset do século XVIII, XIX, já nem sequer XIX. Foi rebaixado de 19 para 18. Foi rebaixado, porque a escola atual é uma escola calcada nos moldes do século XVIII. Sim. Não vá. É uma jornada inteligente porque sim, temos um tutor digital com inteligência artificial. Ele nos possibilita fazer atividades reais, realistas.
superando o multiple choice, o single choice, todas essas maneiras, digamos assim, de você avaliar e possibilitando que a pessoa realmente tome decisões, converse com a inteligência artificial, receba feedbacks em tempo real e tente melhorar a maneira de fazer as coisas. Mas não se limita a isso, né? Se limita também, abrange a cultura. Sim. É um mediador cognitivo e é um agente cultural, né? Essa tutora. Explica um pouco isso do agente cultural, Gustavo. Ele é um agente cultural porque ele pode se manifestar da forma que a empresa quiser. Então, ele pode ter o tipo de cor de pele que a gente quiser, a estética, o cabelo, a roupa que a gente quiser, mas muito mais do que isso, a maneira como ela comunica, as palavras que ela usa, as expressões idiomáticas, os termos que ela vai usar são todos artefatos de cultura que a gente pode botar nesse tutor digital para que ele seja um agente de transformação cultural da tua empresa em tempo real, na plataforma de aprendizagem, sem que a gente precise criar uma campanha de transformação de cultura ou uma campanha de cultura organizacional, porque ela está ali embedada no dia a dia das pessoas, sabe? Ela se torna uma transformadora ubíqua, em que ela está presente o tempo todo, sabe? Então, isso é interessantíssimo, porque ela é uma mediadora cognitiva, então ela te ajuda a fazer as sinapses, né, e aprender, mas, ao mesmo tempo, ela também te ajuda a entender como essa empresa se manifesta no mundo na hora que ela está falando com a sua própria cultura. Então, inteligência artificial na educação não é responder perguntas. Tá bem longe. Inteligência artificial na educação não é fazer um Wikipedia como um respondedor automático. Tá? Até porque é bastante complicado você implementar uma inteligência artificial e minimizar as alucinações ou eliminá-las, de alguma forma, né? Como nós temos conseguido fazer ao longo do tempo, com diferentes técnicas e com tecnologias incríveis, devo reconhecer, como, por exemplo, o Neo4j, banco de Incrível dados, mesmo. em grafos de conhecimento que nos possibilitaram construir este sonho, digamos assim. Sim. Tá bom? É uma plataforma super simples, né? Uma plataforma com 3 botões apenas, ancorada na neurodidática, na neurociência e em grafos de conhecimento com inteligência artificial. Eu tô louco para você mostrar isso, cara. Mas olha, já faltam só 15 minutos, eu não sei não. Eu acho que vamos ter que fazer duas. Vamos ter que fazer duas. Você quer fazer outra contextualização antes? Não, poxa, a gente acho que... Temos duas maneiras. Uma fazemos hoje o descritivo, e na próxima mostramos. Pode ser, acho que pode ser. Ou fazemos um mix, não sei, que você Não, acha? vamos no descritivo aqui, e a gente faz uma na semana que vem só com a plataforma. A gente compartilha a tela e vai mostrando para vocês como se navega nisso. Mas vamos em frente. Inclusive, podemos mostrar até os simuladores na próxima semana. Podemos mostrar os simuladores também, que são interessantíssimos. Bom, vamos em frente, então. Conteúdo legado também é um atributo interessantíssimo da plataforma, né? Porque hoje a gente olha para as organizações e a gente vê que essas organizações elas têm uma quantidade brutal de conteúdo ali. Seja na forma de manuais, guias práticos, LGPD, políticas, e ninguém lê aquilo, né? Mas a gente, com a nossa inteligência aplicada de educação, mais a inteligência artificial, a gente consegue aprimorar esse conteúdo, transformar isso em algo mais palatável, né? A verdade é que as tendências globais, quando você vai analisar para onde estamos indo, as tendências globais são incorporar inteligência artificial que gere automaticamente cursos e reaproveitar os objetos existentes, seja todos esses documentos que você mencionou,
porque a velocidade do mundo hoje não possibilita realmente poder estar esperando 3, 4 meses para você lançar um curso. Sim. Ó, então, Daniel, tem uma pergunta aqui do Fabrício que eu achei super interessante. Se você me permitir, eu gostaria de abordar a resposta. Eu não sou dono de parada, é você, Nós estamos juntos aqui, ó. Fabrício pergunta como uma nova proposta educacional da LAP, né, da Learning Action Platform, também terão novos indicadores para medir aproveitamento dos alunos. Olha, Fabrício, a plataforma, tal como ela é, a gente consegue medir todos os indicadores volumétricos, né, de quantidades, né, tradicional do mundo da educação corporativa, mas a gente também consegue trazer novos indicadores. Então, existirão, né, novos indicadores, como indicadores de adequação, indicadores que possam medir o ROI, por exemplo. Esses novos indicadores eles precisam mesmo ser cada vez mais embutidos. E uma proposta como essa da Action Platform, ela certamente a gente está trabalhando nisso, né, na taxonomia também, a gente está investindo muita pesquisa em taxonomia de conteúdo, de educação, para que a gente saiba exatamente até o quanto se precisa aprender e até quanto a pessoa aprende com um tipo de exploração de aprendizagem ou de ação de aprendizagem. Eu diria assim, Fabrício, veja, como nós trabalhamos, e isto é bem importante, não construímos cursos, módulo 1, capítulo 1, tema 1, blá, 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 blá. Se você tem um problema de custos, eu não faço um curso de custos. O que nós fazemos é mapear fluxos operacionais, identificar gaps específicos e construir jornadas em torno deles. Então, veja, quando você trabalha dessa maneira, a pessoa vai resolvendo desafios permanentemente que reforcem eles, porque nós usamos uma sequência didática integrativa, né? Cara, o mundo muda, já não é uma questão de quem terminou, quem não terminou. Nós estamos vendo os alunos resolvendo os desafios que nós identificamos junto com os gestores no segundo dia de aula, gente. Sim. Quem consegue resolver problema e quem não consegue resolver problema. Não tem a ver com a quantidade de conteúdo que você consumiu. Tem a ver com aquilo que você consegue fazer com o que você tem na mão para resolver problema. E a gente não entende que uma tecnologia possa resolver tudo, também não. Então, quando nós estruturamos uma jornada de aprendizagem, o conceito de curso não existe. Porque nós achamos ele meio obsoleto, sabe, pessoal, também, né? Isso de que eu inicio, termino e depois aplico, é uma coisa obsoleta também no século XX, no século XIX, galera. Isso já não existe mais. Imagina, eu tenho que esperar meses para poder aplicar o que eu aprendi, de jeito nenhum. Eu tenho que ter capacidade. Não faz sentido. Não faz o menor sentido. Então, nós incorporamos, além da experiência da plataforma, muitas vezes, um componente de action learning, que permite a pessoa se projetar até a prática, voltar com conhecimento e transformar a cultura. E, se você pensa, é um processo de gestão de conhecimento no melhor estilo de Nonaka, Takauchi, e toda esta perspectiva. Então, se nós temos indicadores qualitativos, não só quantitativos, que é o que o Gustavo estava tentando expressar uns minutos antes, onde nós podemos ir analisando qualitativamente seu desenvolvimento, os desafios que você resolveu, e de alguma forma começar a construir algo que se chama Learning Dashboard. Não é um dashboard de gestão, de administração, mas de aprendizagem. Então, por múltiplos motivos, temos... Também dá uma live à parte. Também o Learning Dashboard também dá uma live à parte. A gente está entrando nos testes finais. Eu queria muito que a gente... Eu vou terminar.
Eu vou terminar, Eu rápido. sou, cara, eu sou chato com o tempo, viu? Eu fui traumatizado na infância. Eu era Então, esquecido. galera, nossa experiência, nós entendemos que é muito ruído, que é muito complicado, temos que construir coisas simples. A simplicidade é o maior nível de sofisticação. Na nossa plataforma, você explora, você encontra e você aprende. E tudo isso está correlacionado com uma mesma matriz conceitual. Então, tudo está dentro de algo, nada está solto, não há fracturas, não há fraccionamento do conhecimento. Tanto nós trabalhamos uma dimensão principal, como podemos trabalhar dentro dela diferentes tipos de academias, como dentro de cada academia podemos trabalhar diferentes tipos de temas, como dentro de cada tema podemos trabalhar jornadas de aprendizagem e dentro de cada jornada de aprendizagem podemos trabalhar objetos de conhecimento. Então, é uma grande matriz conceitual com uma taxonomia educacional, tá bom? Que possibilita que a pessoa explore. Nós falamos de que as pessoas podem fazer uma expedição de aprendizagem aqui dentro. Exato. É um processo exploratório. É um processo exploratório que me possibilita pular, ir onde eu quero, com uma liberdade, ir para frente, ir para trás, ir para cima, ir para baixo, com uma liberdade que as plataformas tradicionais não nos permitem. Tá? Exatamente. É claro que também podemos. Você quer falar? Se não, Não. Tô te ouvindo, tá tudo bem. Eu acho que eu gosto muito. O que eu acho que tem tantos atributos nessa plataforma, na LAP, né, na Learning Action Platform. Tem alguns atributos que me chamam muita atenção. Um deles é o atributo da busca de informação, né? A nossa busca, pela plataforma ela estar ancorada em grafos de conhecimento e não em SQL, essa busca ela é vetorial. Então, ela é muito mais precisa do que qualquer busca de qualquer plataforma. Você pode escolher, você escolhe qualquer plataforma de LMS, de LXP, não vai ter uma busca como a busca que a gente tem aqui, porque elas não estão ancoradas em grafos de conhecimento com inteligência artificial, né? Então, a busca é um ponto muito importante, não só porque faz a gente ganhar tempo, mas é porque a gente sabe que o processo de esquecimento, hoje, ele é muito mais acelerado do que já foi. Então, o usuário, no final, o aprendiz, no final, ele precisa ter acesso rápido e fácil àquilo que ele quer recuperar como aprendizagem. Então, numa busca como essa, é muito, muito fácil, né, que ele encontre conteúdo, né? Além do que, ele tem uma percepção visual muito clara de tudo que está ao dispor dele. Isso é um grande problema no mundo da educação corporativa, né? Os colaboradores normalmente não conseguem ver tudo que está à disposição deles. Nossa plataforma, ele consegue ver tudo de uma vez só, num mapa, num grande mapa, né? Que é o que Mas a eu gente acho fala que de... isso que você falou do esquecimento, eu acho que é super importante. Realmente nós esquecemos. Então, muitas vezes não vale a pena você perder tanto tempo em pequenos detalhes. E é muito mais importante dedicar tempo a compreender estruturas, esquemas de ações, desenvolvimento de esquema de conhecimento, né? Afinal das contas, quando você tem uma dúvida no momento de aplicar, você pega o celular, você abre um objeto de conhecimento de 2 minutos e resolve seu problema. Então, isto também é uma mudança muito grande em relação ao que antes era a educação corporativa. Sim, você não precisa ficar lembrando assim, tipo, caramba, eu vi um vídeo que tinha um cara que falava sobre isso que eu preciso saber agora. Que vídeo foi esse? Em que minuto foi que eu vi isso? Isso não existe nessa nossa plataforma. Não existe a hipótese de você ter que ficar lembrando. Por quê? Porque está ancorado em grafos de conhecimento e não em SQL. SQL é a caixinha. Então você tem que ficar lembrando onde você guardou nessa caixinha. Aqui não. É como se fosse uma grande rede neural. E é bem importante entender que a educação mudou tanto que um único ponto de contato não transforma. Um único ponto de contato não ensina e um único ponto de contato não ajuda a aprender. Você tem que ter numerosos pontos de contato ao longo de uma jornada
como um novo conhecimento, para ele realmente começar a transformar você e, ao mesmo tempo, sua ação, né? Eu lembrei aqui da pergunta, vou jogar de novo na tela aqui do João. O que é aprendizagem? A aprendizagem é um processo dialógico, João. É um processo dialógico que pede muita associação, que pede muita relação, né? Então, numa plataforma como a nossa, que é hiperrelacional, para usar o termo hiper em homenagem àquela consultoria que também conhecemos, a McKinsey, vamos falar de hiperrelacionalidade? Vamos criar esse termo, vamos criar um buzzword. Plataforma hiperrelacional. Enfim, essa hiperrelacionalidade é o que faz a aprendizagem acelerar. Então, gente, outra coisa importante, que o tempo está indo embora, é que existem diferentes tipos de conhecimento, existem diferentes tipos de necessidades de aprendizagem e existem diferentes métodos para poder trabalhar cada um deles. Alguém falava, se você na sua caixa de ferramentas didáticas só tem um martelo, vai tratar todo mundo como prego. E é isso Exato. Que nós vemos acontecer em muitos espaços educacionais hoje. Gente, se você me pergunta, eu vejo muita gente imitando métodos que não compreendem, aplicando coisas que não sabem para quê. E é complicado trabalhar dessa maneira. Então, nós criamos uma biblioteca de templates didáticos. Cada um desses templates promove um tipo de aprendizagem diferenciada. Então, se você quer trabalhar, aprender, digamos assim, um processo, desenvolver um aprendizado procedimental, um flow map é ótimo, porque você vai criando um esquema de ação, e esse esquema de ação vai servir tanto para você atuar no momento indicado, como para você guardar a informação, cada informação no lugar que corresponde, de uma maneira ordenada e compreensiva. Então, por aí vai. Na língua da educação corporativa, esses são mapas de navegação para trilhas de aprendizagem, que a gente gosta de chamar de expedição de aprendizagem, certo? Então, você tem uma trilha de aprendizagem. Se ela é uma trilha de aprendizagem de algo que precisa ser, como o Daniel disse, um processo, a gente vai para o Flow Map. Se essa é uma trilha, com todas as aspas de novo, em que as pessoas precisam vencer desafios para chegar numa competência específica, então a gente vai para o Image Map, né? E assim por diante, não é, Daniel? É isso aí. Como isso faltam 3 minutos. Bom, nós temos gestão e monitoramento também visual, pessoal. Tá? Então, exatamente aquilo que o Fabrício agora estamos ajustando nossa inteligência artificial para poder conversar com os gestores desde uma perspectiva não individual, mas de alguma forma também coletiva. Porque de que me adianta eu saber qual é o percentual da trilha que eu completei, se eu não sei o que isso significa no grupo? Sim. Quando eu mostro o meu progresso em relação ao grupo, é uma mensagem totalmente diferente que o aluno recebe, tá bom? Eu não preciso falar para ele. Eu não preciso falar para ele correr atrás. Desculpa. Sim. Por isso que os indicadores, eles, como o Fabrício perguntou, né, os indicadores serão diferentes em certa medida, e às vezes eles serão iguais. A leitura dos indicadores é que é o principal ponto. A leitura é diferente. Então, nós temos também gamificação, é claro, né, com rankings, análise individual de tempo e acesso, progresso e participação. Desenvolvemos também experiências em WhatsApp com inteligência artificial e simuladores de prática para coisas muito específicas, como pode ser o treinamento do pessoal que está na ponta, call center, vendas, chão de fábrica, etc. e tal, né? E nossa plataforma, a verdade é que é um ecossistema que tem 3 componentes. Tem o website, tem o gateway de pagamento e também tem a plataforma. Acho que eu pararia por aí, porque já tem só um minuto. Sim, mas eu acho que a gente conseguiu mostrar de forma ampla
tudo que essa plataforma pode fazer. Ela pode ser a casa de uma universidade corporativa, ela pode ser a casa de um onboarding, como você trouxe aí agora há pouco, ela pode ser a casa de um ecossistema completo. Eu acho que é importante ter noção e clareza do tamanho dessas coisas, né? O ecossistema é maior do que uma universidade corporativa. A universidade corporativa ela é maior do que uma jornada, uma trilha e uma expedição. Um curso é menor do que essas coisas, certo? Então tem uma taxonomia, e essa taxonomia ela nem sempre é muito bem compreendida no mundo da educação corporativa, não é mesmo, Daniel? Eu acho que a taxonomia é super importante, mas devo reforçar de novo os grafos de conhecimento da Neo4j, sem os quais realmente há uns 2, 3 anos atrás, quando a gente começou a construir essa experiência, o SQL não permitiria construir. Sim, não tem como. Não tem como. Esta perspectiva educacional livre, exploratória, real, com inteligência artificial. Então, de novo, eu sempre que eu posso agradeço a Neo4j, porque nós somos do programa Startup, e eles têm nos apoiado muito para a gente poder fazer deste sonho uma realidade. É verdade. E é uma passamos um minuto, tá? Já passamos de 1 minuto. Aqui é isso, né? É um assunto também que a gente adora falar. Mas eu acho que esse é um ponto muito importante, né? É uma plataforma única, especialmente por ela juntar dentro dela essas 3 qualidades, né? As ciências da educação, a neurodidática, a inteligência artificial e os grafos de conhecimento. Ela é única por isso, ela é única nesse sentido. Não existe uma plataforma parecida no Brasil. Às vezes a gente olha até para o mundo e é difícil encontrar. Então, isso faz dela uma plataforma muito especial, uma plataforma que está centrada na ação de aprendizagem. Então, se tem algo que nos diferencia de um LMS, se tem algo que nos diferencia de um LXP, não é simplesmente porque a gente tem o controle, não é simplesmente porque a gente tem a experiência. A gente tem controle, a gente tem experiência. Mas o que a gente tem a mais do que eles é uma plataforma cujo desenho foi centrado na aprendizagem. Não foi na experiência, não foi no controle. Foi desenhado em cima da aprendizagem. Então, acho que esse é um ponto muito importante. Porque no final do dia, a gente vê por aí um monte de plataforma incrível, mas que fica às moscas, que fica abandonadas, com engajamento baixíssimo, cheio de bibliotecas de conteúdo e 300 mil cursos, e tem curso de tudo quanto é tipo, de tudo quanto é lugar, mas está lá, as moscas, porque não é isso que constrói a aprendizagem. Então, a gente fala com orgulho dessa plataforma, porque ela realmente está centrada na coisa que mais importa, que é o processo cognitivo. Certo? Daniel, recados finais. Olha, primeiro um agradecimento a Daí Retamal, que de alguma forma... Ficou no mudo, acho que você tirou o microfone e mutou o seu microfone. Voltou. É que acabou minha bateria. Você fala muito, cara, você acabou com a bateria do seu micro, olha como você fala. Eu queria mandar um agradecimento, um grande abraço a Daí Retamal, que foi com ele que começamos esse sonho, essa construção, muito e sem ele teria sido quase impossível essa construção. E é isso, eu acredito que na próxima podemos mostrar a plataforma por dentro, se tem alguém que esteja interessado. Eu tenho certeza que sim. E as possibilidades de construção que ela possibilita. Mas, galera, o que garante a aprendizagem não é a tecnologia, é a forma como utiliza. Exato. Muito obrigado, Gustavo. Muito obrigado, Daniel. Foi um prazer estar com vocês aqui. Queria agradecer. Vamos fazer essa live na semana que vem. A gente vai encontrar uma data e um horário, só que dessa vez a gente vai fazer diferente. Nós vamos consultar vocês. Então, eu vou lançar uma enquete lá no meu perfil, no LinkedIn. Eu vou lançar uma enquete para saber assim, que dia, que horário vocês preferem. Vou dar opções, é claro, porque também a nossa vida é uma tremenda agenda com reuniões e
e responsabilidades e compromissos. Mas a gente vai colocar opções para vocês votam, a gente marca e a gente se vê na semana que vem, combinado? Um grande abraço. Obrigado. Gostei da democracia, gostei muito. Tchau, não é obrigado. Bom? Tchau, tchau. Até logo. Obrigado, tchau.